A paz do Senhor, queridas irmãs. Sejam bem-vindas a mais um curso, não é? Do Metamorfoseando, segunda edição, não é? A irmã Marisa decidiu fazer este curso mais uma vez. E neste novo Metamorfoseando, não é? O título é Solteira, Inteira e Feliz, não é? Então é um curso gratuito, online, dedicado às mulheres solteiras, não é? É um curso dedicado às mulheres solteiras e pronto, sejam bem-vindas. E o tema de hoje, não é? Para mim, o tema de hoje é Nem Tudo Que Brilha é o Ouro. Então, pronto, eu sou a Iva Melva Monjana, sou fundadora do Ministério Woman in Christ, que significa mulher em Cristo, não é? Então, este tema é muito importante porque mulher em Cristo é uma mulher que aprende a viver de acordo com a satisfação que vem de Cristo, não é? Então, o tema de hoje tem muito a ver com este meu nome também, mulher, Woman in Christ, não é? Mas enfim, vamos lá começar porque só temos 10 minutos, mas vamos lá. Como eu dizia, o tema é Nem Tudo Que Brilha é ouro, não é? Nem tudo que brilha é ouro. Então eu quero começar por Mateus 4, 8 a 11, que diz o seguinte: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? Então nós temos que saber o seguinte, irmãs. O inimigo sabe o que é que nós queremos. Ele sabe o que é que nós estamos à procura e ele oferece. Ele sabe. Pronto, como o tema de hoje é... Como este curso nós estamos dedicados nas mulheres solteiras, não é? Então, imaginem que aqui o inimigo, né, quando o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser testado, ele vai e ele apresenta a Cristo as glórias, não é, deste mundo, não é? Como diz aqui, mostrou-lhe, levou-lhe ao monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele apresentou uma coisa que pertence a Cristo. Não é como se fosse algo que, se Cristo servisse a ele, ele haveria de lhe oferecer. Mas nós sabemos que Jesus é o Criador, todas as coisas foram criadas por meio dele, através dele, não há nada que existe que não foi criado, não é? Mas se formos a ver, o inimigo, ele ataca a carne, ele quer satisfazer os desejos da carne, não é? Então, quando a gente diz que nem tudo que brilha é ouro, não é? A gente podemos nos encontrar em relações só porque houve esta pressão do mundo. A gente olha ao nosso redor, vemos este está casado, as nossas sobrinhas já casarem, a terem mais filhos, todo mundo ao nosso redor casado. E nós sentimos aquela pressão. Então o inimigo sabe, a Iva já está não sei quanto tempo solteira, todo mundo está a olhar. Ela fala da palavra, todo mundo está a olhar. Onde é que está o marido? Então ele nos apresenta algo que na altura parece ser algo bonito. Parece ser algo mesmo que vem mesmo para a nossa satisfação. Mas não é nisso que nós temos que nos concentrar. Nós temos que buscar Cristo, nós temos que buscar o reino de Deus. Amém? Vejam só esta escritura, Filipenses 3, 1 a 11, não é? Filipenses 3, 1 a 11. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Amém? Embora eu tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda tenho mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel,
a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas que para mim era lucro, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considerar tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como quem diz, não é? Todas as coisas que eu perdi, eu considero como lixo para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante da fé em Cristo. A justiça procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Então, nós temos que saber o seguinte, nós temos que alimentar o espírito, não a carne, não é? Nós acabamos entrando em relações de pressão do universo, não é? Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em alimentar a carne e não o espírito. E o apóstolo Paulo aqui, ele descreve que nós temos que estar satisfeitos que nós fomos unidos a Cristo. Nós temos que estar satisfeitos que quando Cristo vier, Ele vai nos encontrar no corpo dele, não é? Nós fomos unidos a Cristo por meio do Espírito Santo. Nós estamos unidos a Deus por meio do Espírito Santo, não é? E não nas coisas da carne. O inimigo sabe o que nós temos e ele sabe o que nós precisamos. Deus também sabe o que nós temos e Deus sabe o que nós precisamos. Então, nós temos que fazer aquilo que Deus disse. Procurem o reino e todas essas coisas vos serão dadas, não é? Quando a gente fala que nem tudo que brilha parece ouro, quantas de nós já acabamos entrando em relações que quase saímos destruídas? Quando as pessoas estão a sair de uma relação mortas, quando as pessoas estão a sair de uma relação ou estão numa relação que há violência, muita violência, só por quê? Porque o mundo olha para nós e considera solteira. O mundo separa-nos da sociedade por sermos mulheres solteiras, por sermos mães solteiras, mas nós não podemos nos preocupar com essas coisas. Por quê? Porque aquilo que brilha parece ouro, mas não é ouro. Nós acabamos saindo em divórcios, acabamos saindo em relações domésticas, por quê? Por causa da pressão. E vamos ver aqui que Cristo diz, quando o inimigo diz, darei-te todas estas coisas, porque o inimigo ele quer satisfazer a carne, mas Deus, por meio da palavra, quer satisfazer o espírito. Então, nós temos que nos concentrar na palavra de Deus e todas essas coisas nos serão dadas. Nós temos que encontrar satisfação na presença de Cristo. Cristo disse, eu sou o pão da vida, não é? Então, nós temos que alimentar o espírito. Para quê? Para que a gente nunca se possa sentir sozinha. A solidão, quem completa a solidão não é uma relação. Quem completa aquele vazio dentro de nós é Cristo. Então, se nós nos concentrarmos em Cristo, se nós nos concentrarmos nesta satisfação que vem de Cristo, nós não havemos de nos sentir sozinhas, não havemos de nos sentir solteiras, porque temos a presença de Deus dentro de nós, temos a presença de Cristo, temos a presença do Espírito Santo. É aí que nós temos que encontrar a nossa satisfação, é aí que nós temos que encontrar aquele preenchimento e depois vai ser muito mais fácil nós acessarmos quem que deve entrar na nossa vida e quem não deve entrar na nossa vida. Amém? Ele diz, tenham cuidado, irmãos, com cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a verdadeira circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que glorificamos a Cristo Jesus e não temos confiança na carne. Por isso é que eu escolhi esta escritura, porque nós não temos que ter confiança nas coisas da carne. O inimigo quer satisfazer a carne. Ele sabe que Eva quer um marido, Eva quer um namorado, Eva quer ser conhecida na sociedade como mulher de alguém, como esposa de alguém. Mas a verdade é uma, nós temos que apanhar a nossa satisfação primeiro na palavra de Deus, não é? Temos que apanhar a nossa satisfação na palavra de Deus. Temos que nos sentir completas, não podemos nos sentir separadas do universo, não podemos nos sentir separadas do mundo, porque na verdade existe só uma verdade. A verdade é que Jesus é o nosso pastor.
E a partir do momento que nós confessamos Cristo, nós fazemos parte da natureza divina, nós fazemos parte do reino de Deus. Então a nossa satisfação vem daí. A nossa satisfação não vem de um casamento, não vem de uma relação. Nós temos que primeiro satisfazer essa nossa relação com Cristo, não é? Depois disso, nós já vamos de ver todas as coisas, outras coisas irão nos acontecer. Amém? Então, que Deus vos abençoe. Espero que esta palavra tenha sido uma palavra motivadora, não é? A pessoa não é perdida, Deus não esqueceu de nós, Deus sabe aquilo que nós precisamos, mas nós temos que estar mais concentradas em alimentar o Espírito, em buscar Cristo, em ficar satisfeitas com a presença de Cristo na nossa vida, não é? Deus sabe o que a gente precisa, e depois Deus, aquilo que Deus quer para nós vai se manifestar em nome de Jesus. Amém.